queridas, olha eu de novo aqui. Eu gostei tanto. Eu falo que essa leitura, eu falei assim, acho que eu vou gravar de novo o segundo capítulo lá de Tessalonicenses. Às vezes quando a gente está procurando alguma coisa na TV, deixa eu arrumar aqui, porque a coluna, né? A gente está procurando alguma coisa na televisão pra gente ver e às vezes a gente não encontra nada assim que a gente gosta, né? Esse TV aberta assim, e a gente também vai para as outras também e não encontra nada. Aí eu ponho lá no meu canal. Peraí que eu esqueci de acender a luzinha. Eu ponho lá no meu canal. Quando eu tô sozinha, principalmente quando eu tô sozinha em casa. Aí eu vou lá pro meu canal e coloco a palavra que eu falo às vezes, vou ajudar outro, que eu tava aqui orando antes de acender aqui as luzinhas, coisas, né? Eu tava aqui falando com Deus aqui antes de ler a palavra. Aí eu tava pensando assim, se milhares vê esse vídeo, 10% desses milhares, 10% só for tocada por esta palavra que não é minha, essa palavra que não é minha, mas a palavra de Deus for tocada por algum, eu já me sinto satisfeita. Já me sinto. Porque é tão bom, e eu sei que tem pessoas, senhoras, né? Pessoas também que se sentem às vezes que nem eu, assim, de estar em casa ali sozinha, procura uma coisa, procura outra, procura uma coisa, procura outra, e não se agrada de nada. Vou lá no canal da Dona Ilma ver alguma coisa lá. Então eu tenho o hábito de fazer vídeos curtinhos, mas às vezes eu sinto a necessidade de fazer mais longo, porque quando eu estou assistindo e não parece que sou eu que estou assistindo, que é eu que estou falando para mim mesma, porque a palavra não vai só para você que vê, vai para mim também. Olha que coisa engraçada. A palavra serve para mim, de volta para mim. E eu fico assim, às vezes me emociono e fico assim olhando e falo, queria mais. Pena que é curto. Queria mais, ver mais. Porque aí eu tô falando algo que, né, colocando assim, olho no olho, e conversando. E eu gosto sempre, eu sei que tem senhoras, pessoas assim em casa, principalmente os mais de idade, que não é muito de estar. Porque quando a pessoa é mais jovem, né, sai, vai curtir aí, vai um monte de coisa, né? E aqueles que ficam em casa ali, gosta de... E é com esses que eu gosto às vezes também de falar. Esses que ficam em casa, que tá sozinha, mas não está sozinha, ou não está sozinho, né? Deus, o soberano, vê tudo, sonda os nossos pensamentos. Então, às vezes, a gente pensamos que estamos sozinhos, mas não estamos sozinhos, não. Tá bom? E nunca pense que está sozinho. Nunca pense que está sozinho. Pense que você está com alguém ali, no sobrenatural ali está. Ele, que se você falar com ele ali nos seus pensamentos, com certeza você não vai se sentir sozinho, seja lá onde você estiver. Não vai se sentir sozinho, nem sozinha, nem abandonado, nem abandonada.
eu sempre vejo essa palavra, à medida que nós se voltamos para Ele se volta para nós. Se você procurá-lo, Ele vai se deixar achar. Viu? Se você procurá-lo, Ele vai se deixar achar. Olha que lindo. Ele jamais vai se esconder. Jamais. Ele vai se deixar achar. E quer ser seu amigo. Quer ser seu companheiro. Viu? Quer ser o seu companheiro para todas as horas. Principalmente aquelas mais difíceis. Que a gente fala, o negócio está complicado. Que a gente não quer sair, não quer falar. Não quer desabafar com ninguém porque muitas vezes somos incompreendidos, incompreendida. Mas fala com Ele. Fale com Ele que Ele vai te ouvir, não vai te criticar, não vai, sabe, vai estar ali quietinho, ali, te escutando, ouvindo o seu desabafo, secando as suas lágrimas e muitas vezes recolhendo essas lágrimas até no odre dele, no odre celestial. Tá bom? E vou ler aqui Tessalonicenses, ontem eu li o primeiro, né? Vou ler o segundo hoje, tá bom? Para você meditar aí. Vai lá. E tem tantos outros. Outro salmo também que eu gosto, 86. Leia. Eu falo que o Salmo 86, ele é uma oração para mim. É aquilo que eu quero expressar a Deus e muitas vezes as palavras não vêm. Então, eu oro assim, lendo a minha oração, eu falo para Deus, isso aqui é a minha oração, o Salmo 86. Quando você estiver assim, querendo falar, né? Leia o Salmo 86. Eu gosto muito desse salmo, tá bom? É minha diquinha aí para você. Vamos ver lá o Salmo não, Tessalonicenses, aí eu já estou confundindo. Tessalonicenses, o segundo, tá? Segundo capítulo. Que o título diz sobre a vinda do Senhor. Olha o título. Coisa boa vai vir. Ora, irmãos, rogai-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa união com Ele, que não vos movais facilmente vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós. Como se o dia de Cristo estivesse, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. O bispo Renato pregou sobre isso, da apostasia, eu estava escutando. Ele falou que a apostasia, aqui é a palavra de Deus, já estamos vivendo, viu? Já estamos vivendo a apostasia. E se manifeste o homem do pecado. Eu vou ler de novo o versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora,
de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Ele faz uma pergunta. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis o que o detém para que o seu próprio... a garganta querendo falhar. Para que seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o ministério da injustiça opera. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que o meio seja tirado. Até que do meio seja tirado. Então, vou repetir novamente o 7. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfreará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo e eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, por quê? E com o todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não receberam o amor da verdade para se salvarem. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Verdade, sabe? E vamos continuar aqui. E para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Criam. E vou ler novamente. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam, deve ser creiam a mentira. Creiam na mentira. Aqui está escrito a mentira. Creiam a mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos. Por vós, irmãos amados do Senhor. Por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola. Nossa, isso é Paulo falando, viu? E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai,
que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação, a boa esperança. Console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra. Aliás, de toda a boa palavra é boa, né? Console os vossos corações e vos confirme. Em toda boa palavra é boa. E ele termina assim, aqui nesse... não, tem... que aqui já vai pro 3. Esse é o 2. E o 2, a explicação é boa. Vou para a explicação. A vinda do Senhor Jesus Cristo. Falsos mestres surgirão entre os cristãos tessalonicenses, afirmando que haviam recebido supostas revelações de Deus. Eles diziam que o dia da ira ou do juízo divino correria naqueles dias, que causou grande confusão, agitação e dúvidas na igreja em Tessalônica. Ao tomar conhecimento desses fatos, Paulo escreveu esta segunda carta para acalmá-los e orientá-los quanto a esta questão. Ele assegurou que, embora a volta do Senhor estivesse próxima, alguns acontecimentos surgiriam antes da sua chegada. Além disso, o apóstolo combateu com veemência os falsos ensinamentos disseminados entre os tessalonicenses, afirmados e não procediam deles nem dos seus companheiros. O que Paulo já havia orientado na sua primeira epístola é que antes do dia do Senhor chegar, os que forem fiéis à palavra de Deus serão arrebatados para se encontrarem com Jesus nos ares. Continuando, prosseguindo aqui. Sem que antes venha. Vamos ver esse aqui. Sem que antes venha. Paulo explica aos tessalonicenses que alguns fatos devem acontecer antes da vinda do Senhor Jesus, para julgar o mundo. A primeira é a apostasia, ou seja, o abandono da fé, e a rebelião contra Deus e contra a sua palavra. A apostasia, crescente em todo o mundo, proporcionará um cenário propício para um segundo acontecimento terrível para a humanidade. A revelação do homem do pecado ou do anticristo. Este homem maligno será a própria personificação do diabo e terá uma capacidade imensa de reduzir e enganar todos os povos da terra, inclusive o povo de Israel. Assim como Lúcifer arrastou a terça parte dos anjos para si na sua rebelião contra o Altíssimo, o anticristo atrairá multidões que seguirão cegamente. Continuando. Contra todo o que se chama Deus. Na história judaica, há relatos de homens extremamente cruéis, soberbos e rebeldes, que se autoproclamaram deuses, desrespeitaram as leis de Deus e profanaram o seu templo. Esse foi o caso de Antíoco Epitafínio.
Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio. Uns nomes, né? Mas continuando. Antíoco Epifânio, por volta do ano 167 a.C., que ofereceu uma porca sobre o altar e violou o lugar santíssimo. Todos os reis e imperadores malignos que se opuseram a Deus e o odiaram, preferiram o último e mais terrível personagem da história da humanidade, o Anticristo. Esse homem será mais do que um líder político e mundial. Esse será a encarnação do próprio diabo, que lhe concederá o seu poder. A arrogância do Anticristo será tão grande que ele blasfemará contra Deus e contra os seus filhos e contra o seu filho Jesus. Além disso, afirmará ao mundo que é Deus e obrigará todos a adorarem a sua imagem e será colocada no templo, quando for reconstruído em Jerusalém, conforme afirmam muitos estudiosos. O Senhor Jesus também fez referência a esse acontecimento, ao se referir à profecia de Daniel, chamada de abominação da desolação. Sabeis o que o detém? É outra explicação. Existe algo ou alguém que impede a manifestação do Anticristo? Um poder superior, capaz de confrontar o poder das trevas e detê-la? Não temos a menor sombra de dúvida de que o único capaz de impossibilitar a ação do diabo é o Espírito Santo, que age neste mundo por meio da sua igreja e impede o avanço e o domínio do mal. Com o advento do arrependimento, o Anticristo terá o seu caminho livre para se revelar à humanidade e iniciar o seu governo de terror, ódio contra o Altíssimo e contra aqueles que não o adorarem. Outra explicação. Há um que agora retém. Por trás do mundo físico que nós vemos e no qual vivemos, há um mundo espiritual, em plena atividade. Ao citar o ministério da injustiça que opera na terra, Paulo se refere a um sistema demoníaco, oculto aos olhos humanos, que atua na sociedade mundial. Esse poder das trevas influencia principalmente a política e as religiões, e assim prepara o caminho para a chegada do Anticristo. Desde o início da humanidade, Satanás vem suscitando perseguições contra o povo de Deus e incutindo dúvidas na mente e no coração das pessoas acerca da existência do Altíssimo e da veracidade da sua palavra. Com isso, promove o ateísmo em todo o mundo. Contudo, o principal projeto do diabo é infiltrar falsas doutrinas no meio cristão, para confundir, dividir e, sobretudo, apagar a fé de muitos,
por meio de escândalos. Desta forma, tudo está se encaminhando para o surgimento do homem do pecado. Mas ele só poderá se revelar quando este que agora o retém for retirado, o que para nós não é outro senão o Espírito Santo. Muito forte, né? Ele está aqui. Ele está aqui, nessa terra. Ele ainda não foi retirado. Tudo isso que fala aqui, toda essa explicação, ele fala. Ele ainda está aqui. Ele ainda não foi retirado. Viu? E é por isso que muitas vezes somos justificados. Porque ele ainda está aqui conosco. Não fomos ainda, não partimos, né? Só quando lá, você que vive essa fé, você que espera esse dia, eu também espero esse dia. E vamos lá. E então será revelado o iníquo. Isso né? Depois que ele for. Essa palavra aqui é muito boa pra gente que... Quem não vive essa fé fica até assustado. Ai, tá. Mas, por uma parte, é bom porque eles têm curiosidade, né? Eles ficam curiosos para saber do que vai. Crendo ou não, eles vão lá ver. Né? Como diz o bispo Renato, os sinais estão aí. Para cada um vai tirando as suas próprias conclusões. Os sinais estão aí. Continuando aqui. Uma vez tendo o caminho aberto, o anticristo será ele se revelará ao mundo como o cabeça de um sistema político religioso que dominará todas as nações, porém ele terá um tempo determinado por Deus para agir na terra, espalhando seu engano, sua destruição. Terminado esse período, que será de 7 anos, virá o Senhor Jesus com todo o seu esplendor e o destruirá pelo Espírito da sua boca, a sua palavra. Outra explicação. Segundo a eficácia de Satanás. Assim como o Senhor Jesus trouxe em si mesmo a imagem de Deus e manifestou ao mundo o seu poder e sua glória. O anticristo trará a imagem do diabo, que lhe dará poder para executar grandes sinais e milagres, a fim de enganar a humanidade. As mesmas pessoas que rejeitaram a verdade de Deus darão crédito às mentiras de Satanás. Devido a isso, sofrerão o julgamento divino e o castigo eterno. E termina aqui. Então, querido, eu leio essa palavra, quando a gente lê assim, Tessalônica, que não tem aquela Bíblia, eu tenho até ela, tá velhinha, aqui, essa daqui foi quando lançou a catedral, ela tá com a capinha até velhinha. Às vezes a gente lê ela assim, né, e não tem essa explicação. Depois o bispo lançou do templo a explicação aqui clara. Eu amo porque a gente vai entendendo as coisas aí e a gente vai se, né, dando aquela segurada, vendo as coisas que está acontecendo, se apegando mais com Deus, né? Se apegando mais com Deus, porque é o que eu falo. Essa palavra é para todos, nem todos creem, né? Nem todos creem. Mas aqueles que ficam curiosos, que vai lá, que busca, que esse estudo aqui, ele é maravilhoso. Tem outros também, de outras congregações também, a explicação, né?
tem outros homens de Deus aí em outra. Mas eu falo da onde é o que eu falei no outro, né? Eu falo da onde eu congrego, né? Mas tem na outras Assembleia de Deus que eu conheço também, tem essa leitura. O pessoal da Assembleia de Deus tem essa leitura, que é muito boa, essa Bíblia de estudo, também deles também. A minha tia lê, a minha tia tem essa Bíblia, a minha tia Ceissa, linda, que eu amo. Ela tem essa livro de estudo, essa Bíblia de estudo. Vocês desculpem aí nas palavras, que às vezes a gente tá gravando um áudio. Gente, vocês falam assim, olha, a gente fica assim, a gente não acredita. Meus vídeos, eu não, vocês sabem que eu já falei que eu não edito, né? Quando a gente vai ler, quando a gente vai ver, não, quando lê, não, ó, saiu errado. Quando a gente vai assistir, a gente fala, misericórdia, eu falei isso. As palavras, às vezes, saem errada da nossa boca. Por isso que eu tenho um hábito de repetir para sair certo. Queridos, queridas, olha, é luta, vice. É luta, tu pensa, sai aqui da nossa boca, a gente pensa que tá. Mas eu falei isso, misericórdia. Não acredito que saiu isso da minha boca. Ah, pois é. Ah, pois às vezes sai as palavras. A gente quer falar. E que às vezes também a língua dá uma. Sabe? Que a gente fala, deixa eu voltar. Vocês vão dar risada de mim, né? Mas é assim. Acontece. Então eu repito as palavras, assim, volto no versículo, falo. Porque quando eu vou assistir, eu falo, meu pai amado, eu não quis falar isso, não. É assim. Tá? Então leiam. Leiam, leiam. Ó, os sinais estão aí. Repetindo, faça você suas próprias conclusões, tá? Vigiem. A gente ora, mas Deus pede primeiro vigilância. Então, quando for viajar, quando sair, faça sua oração, tá? Saiu da sua casa, vai trabalhar, ore. Senhor, vai adiante de mim. Não esqueça de fazer isso. Isso é muito importante. Muito importante. Tá? Pedir para que o Senhor vá adiante. Quando você entrar no seu carro, ore. Fale com Deus. Tá? Vá começando a ter intimidade com Ele. Até quando você vê, você já se lançou de fato e de verdade nos braços dele. Mas vá aprendendo a ter intimidade. Qual é a intimidade, dona Ilma? Oração. Senhor, eu vou viajar. Guarda. Quando tiver com a família, sabe? Faça fale com ele. Mesmo que seja coisa simples. Senhor, nos guarda. Guarda a nossa saída. Guarda a nossa entrada. Tá? Isso é importante. Às vezes, você não foi nem ensinado a isso. Né? Sabe, às vezes, a gente tem uma mania de falar, eu tenho uma mania de cria que nem batata. Vai dormir. Antigamente, a gente tinha hábito de, vai dormir, bença mãe. Bença pai. A gente tá chateada. Às vezes, a mãe deu aquela pisa na gente, deu aquela pisa. Mas tá lá a mãe esperando, né? E a gente chateada, aquela pisa que deu, mas não dorme. Não conseguia dormir sem falar, bença mãe, bença pai, Deus te abençoe. Eu falava assim no quarto, no outro quarto. O quarto não tinha parede até, mulher, tu não sabe, um dia a gente vai ter a condição de contar. O quarto que eu morava, que a gente morava, era um barraco que depois virou alvenaria. Mas a parede não completou até lá em cima, né? Então tinha aquele vão assim. O teto e tinha um vão assim, né? Aí, bença mãe, bença pai. Aí respondia, mesmo depois de ter levado aquela cocinha assim, ó. Mas não dormia. Sem pedir bença mãe, bença pai. Né? Hoje em dia,
Eu sou uma pessoa que eu falo isso, eu fui criada assim, mas engraçado. Eu não acostumei meus filhos a pedir bênção. Olha que coisa. Não acostumei, mulher. Não acostumei meus filhos a pedir bênção. Tem sobrinhas do meu marido que pedem, agora até que pararam, né? Mas um tempo atrás, né? Eu acho que elas tá passando o tempo e elas não fazem. Mas eu achava tão bonitinho que elas chegavam e falavam, benção, tia. Pedia a benção, mano. Uma mulher grandona assim. E eu me sentia tão, sabe? Benção, tia. Uma das filhas as filhas da minha cunhada. Benção, tia. E eu falava, Deus te abençoe. Eu achava tão lindo aquilo ali, tão bonito, né? Porque eu não criei meus filhos pedindo bênção. Boa noite, bom dia. Mas eu achei bonito. Eu falei, engraçado. Por que eu não criei? Uma coisa que acontece assim, que a gente não sabe, né? Esconder aqui, fechar aqui a palavra de Deus. Então eu deixei a palavra aí, voltando um pouquinho, retrocedendo. Eu, para não confundir, tá? Deixa você ler e você tirar suas próprias conclusões disso aqui, que o Espírito Santo fale com você, tá bom? Voltando. Então, eu não sei, engraçado, mamãe criou a gente pedindo benção, né? Benção, avó. Benção, vovó. Né? Meu avô eu não tinha, só do parte do meu pai. E eu não criei meus filhos assim, meus 2 filhos. Né? Nem meus netos. É bom dia, com muito carinho, com muito amor. Né? Bom dia, e dou aquele monte de beijinhos, principalmente quando eu tirei aqueles dias aí que vocês viram aí no vídeo aí que a Manu dormia comigo. E tá toda hora ali aquele beijinho, aquela, né? Aquele beijinho, aquela coisa toda, aquele denguinho todo que a gente faz, dá. Mas não criei. Mas eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso, porque era uma coisa assim que a gente se sentia assim, guardado, né? Aquela coisa, eu vou sair, tá? Deus está me guardando. O tempo vai passando e as coisas vão acontecendo, a gente esqueceu, e as coisas vão acontecendo no mundo, e isso vai nos afastando. Eu não estou falando de mim, que eu professo essa fé que eu falo, né? Mas eu estou falando para quem não... Para quem não tem essa comunhão com Deus, de frequentar a igreja, né? Esse encontro verdadeiro, vamos se dizer assim. Mas vá tomando essa... Aí você pode falar, minha mãe não me criou, eu não tive esse ensinamento. Mas não é porque sua mãe não lhe deu esse ensinamento e sua mãe não lhe criou assim, que você não tem. Deus está dando oportunidade para você ter. Olha que coisa, né? Não é porque os nossos não foi criado, ou não deu essa educação, ou não ensinou isso, esse temor, essa comunhão, que a gente não... Então mesmo, se você acredita que há um Deus soberano, que rege esta terra, esse globo, peça para Ele, antes de sair para o trabalho, antes de você viajar, para Ele guardar a sua saída e guardar a sua entrada. E quando tiver oportunidade, vá lá fazer uma visita. Aonde você já congregou, ou aonde você foi convidado, tá? E eu convido você também, onde eu já falei, né? Onde eu frequento. Tá bom? Queridas, queridos, você vai dar risada comigo, essa Dana aí é muito engraçada. Ela fala assim, é porque eu tô aqui, ó, em cima da minha cama. Pra mim, você tá aí, você tá me ouvindo. Tá? Não liga pro meu jeito, não, pro meu jeito é esse mesmo.
É esse jeito aqui, é esse jeito falando, tá? A palavra de Deus, eu falo que eu não sou pastora. Quando eu leio para você, eu estou lendo para mim. Os homens de Deus estão aí para explicar. Se tiver alguma dúvida sobre isso, marca lá na Bíblia, leva lá no templo, chama o bispo, chama o pastor e fala, ó, eu li isso aqui. Mas se você já tiver uma dessa, né, que já tem um significado, você nem vai procurar, porque já está escrito ali, você já vai entender. Tá, querido? Querida? Um abraço. Eu amo falar com vocês. Amo. Amo, amo, amo. É uma felicidade para mim. Tá? E a gente vai se falando. Deus abençoe.